Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua vida, hoje e sempre. Hoje vamos dar continuidade à nossa série nos Cânticos dos Degraus, os Cânticos de Romagem, que é aquele conjunto de salmos que está entre o Salmo 120 até o Salmo 134. Até agora caminhamos até o Salmo 126, percebendo aí o que os antigos cristãos, principalmente Agostinho, havia falado sobre o progresso ou o discipulado cristão implícito nesta coletânea de cânticos, que mostra essa caminhada do povo de Deus da antiga aliança na reta final da chegada a Jerusalém. Era uma forma de celebração a Deus pela alegria de se aproximar do templo, mas também uma forma de mostrar e relembrar, reviver aquilo que é a verdade de toda a vida daqueles que querem seguir ao Senhor. Isto é, estamos em um progresso, em um avanço, em um itinerário que nos liberta do mal e nos encaminha para o Senhor. Bom, e hoje nós vamos ler o Salmo 127, que será a forma de, mais uma vez, olharmos para este itinerário, essa caminhada que nós temos com Deus e pensarmos na nossa relação com o nosso Criador e em Cristo também, o nosso Salvador. O Salmo nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Este salmo foi escrito por Salomão e em toda a sua sabedoria ele percebe algo muito simples. Podemos ver isto nos textos dos Provérbios, também em Eclesiastes, de uma forma bem mais elaborada, que é a relação entre Deus e o seu povo. Talvez invertendo isso, do povo com Deus. Uma relação que se faz pela certeza de que há um elemento que une o povo ao seu Deus e o Deus da aliança ao seu povo. Podemos dizer que isso pode se chamar de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, é o que está ali em Hebreus capítulo 11, versículo 1, para nos mostrar que há uma coisa muito estranha dentro deste relacionamento, que é olhar para aquilo que não se vê e esperar aquilo que não se sabe, mas com certeza de que o que foi dito, o que foi prometido, o que foi falado é a verdade. E Salomão aqui nos relembra algumas questões que precisamos aprender a partir da fé. Em primeiro lugar, ele demonstra que devemos aprender sobre a dependência de Deus. Depender de Deus significa saber que aquilo que Ele nos tem dito que fará ou que faria, Ele fará. Então, quando o salmista escreve no versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não vigiar a cidade, se o Senhor não realizar as coisas necessárias para a minha vida, nada do que eu fizer fará sentido, ou nada do que eu desejar tomará lugar, em vão vigia a sentinela, a casa não será construída, porque
o trabalho maior de tudo aquilo que acontece na nossa vida é dependermos exclusivamente do poder de Deus e do próprio Deus no elaborar as coisas e dirigir as coisas em que as coisas que nós pretendemos fazer ou viver. Isso não significa, por um outro lado, que, por exemplo, você queira comprar um par de sapatos novos. Eu vou ter que procurar isso nas Escrituras, será que Deus vai me revelar a sua vontade? Não, não é isso. Pelo contrário, nós somos colocados em um lugar de responsabilidade para entendermos que as nossas decisões precisam glorificar a Deus. Depender de Deus é depender no sentido muito mais amplo, sabendo que todas as coisas que se realizam na minha vida não são por causa da minha força, pela minha inteligência, pela minha capacidade, pelo meu esforço, por nada disso, mas tão somente porque o Senhor, pela sua graça e misericórdia, tem conduzido a minha vida para alcançar esse propósito, para alcançar essa meta e para realizar aquilo que primeiramente é seu plano. Depender de Deus é andar conforme a sua vontade. Depender de Deus é viver aquilo que Ele quer que nós vivamos, sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Primeiramente revelada nas Escrituras para que obedeçamos. Em segundo lugar, a experiência viva na nossa vida, para que possamos experimentá-la a cada uma das nossas decisões, a cada um em nossos momentos, para que possamos perceber quão cuidadoso tem sido o Senhor. Mas o texto também nos mostra que há uma necessidade de viver a confiança em Deus. É fato, fé pode ser entendida como confiança ou traduzida por confiança. Nesse sentido, a fé significa esperar naquilo que foi dito. Não confundamos aí esperar com esperança, mas fé é acreditar na palavra dada de tal modo que isso seja algo que nos anime e que nos alegre. No Salmo 127, versículo 2, o salmista vai dizer: inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. O que é isso? Voltando ao versículo anterior, quando aprendemos a confiar em Deus, Deus então está num lugar em que Ele vai realizar as coisas conforme a sua vontade. E aqui nos remete muito à imagem do maná. O maná que era dado diariamente a Israel enquanto este peregrinava pelo deserto, mas vinha durante as horas da noite. De repente, pela manhã, os israelitas saíram de suas tendas e viam o maná espalhado por sobre a terra, e era ali simplesmente dado a eles a necessidade de recolhê-los até certa hora. Depois disso ele desaparecia com o calor do sol, e mais maná só no dia seguinte. Deus trabalha por detrás das cortinas do mundo, aliás. Ele trabalha por detrás da nossa história para nos mostrar que Ele está envolvido com cada uma das nossas ações, das nossas decisões, das nossas necessidades. Ele está alerta e atento a cada ação nossa e a cada necessidade nossa. Não é por corrermos bem, não é por lutarmos bem, não é pela nossa força novamente, mas é pelo agir de Deus que as coisas acontecem em nossa vida.
Essa confiança nos escapa muitas vezes porque não vemos a mão de Deus agindo, mas saiba que ela está ali, mesmo que oculta. Ela está resolvendo e escrevendo a história de todo o mundo, de cada um de nós, de você em particular. Porque nós que somos povo de Deus, somos seus amados, somos os seus filhos, somos aqueles que, mesmo não tendo consciência, estamos recebendo a graça do Senhor. Isso nos faz lembrar que também devemos aprender sobre a providência de Deus. A partir do versículo 3, há uma espécie de reviravolta no tema e Salomão começa a falar sobre filhos. Algo que parece natural a qualquer casal é que os filhos virão por uma questão quase que genética e hereditária. Mas não é bem assim. Filhos, diz o salmista, é herança do Senhor. Filhos são, segundo a palavra de Deus, uma dádiva de Deus e não vontade humana. Isso, particularmente, eu tenho essa experiência de não ter filhos e entendo que isso é da vontade de Deus. Entendo, às vezes, a minha frustração, mas devo entender, antes de tudo, que o Senhor tem um propósito nisso. Então, você que os tem, precisa entender que esses filhos não te foram dados por acaso. Não te foram dadas ou dados porque simplesmente é algo natural dentro do casamento ou ainda fora dele. Basta a relação sexual para que existam os filhos. Não é isso. O Senhor escreve a nossa história fazendo com que até mesmo os filhos que temos sejam nas mãos dele instrumentos para a nossa vida. É o que ele vai mostrar aqui. Essa herança dada pelo Senhor é a força na velhice, é a providência que Deus faz, é o trabalho a longo prazo que o Senhor executa nas nossas vidas para quando nos for necessário, não soframos o dano. É claro, esta é uma forma poética de dizer que as mínimas coisas que são realizadas em nossas vidas, pela graça e misericórdia de Deus, mesmo nós não entendendo corretamente ou plenamente o seu significado, ela tem um papel muito importante ou muito maior na nossa vida do que nós esperamos. E que aprendendo a depender, a confiar e a entender a providência de Deus, possamos confiar muito mais nele. E dessa forma, na caminhada cristã, entendamos que a nossa salvação não é algo que é produzido por nós ou produzida por nós, mas é algo que vem de Deus, de sua graça e de misericórdia por meio de Jesus Cristo. E que Ele mesmo nos abençoe com todo o seu poder e com todo o seu amor. Vamos orar. Bendito Deus, nós te exaltamos o nome, te adoramos, Pai, porque o Senhor está no controle das nossas vidas, o Senhor nos tem sustentado e o Senhor sempre nos sustentará, porque o Senhor é quem cuida de nós. É o Senhor Deus que rege todas as leis do universo, para que a tua vontade prevaleça, Deus, sobre a vida de cada um de nós e de todos nós. Eu te agradeço, Pai, pela Igreja Presbiteriana em Goiabeiras, por cada membro, por cada pessoa que faz parte dessa comunidade, por aqueles, Deus, que se aproximam dela, por aqueles que estão, Deus, agora afastados da convivência uns dos outros. Que o Senhor Deus, na tua misericórdia, esteja nos fortalecendo e nos dando, Pai, a tua graça para que assim possamos viver, Deus, sempre para a glória e louvor do teu nome. Sustenta, Deus, a nossa vida, nos livre, Pai, desse momento de pandemia, nos livra, Deus, da enfermidade, mas também, Deus, dessa experiência que está sendo tão difícil para nós. Sustenta-nos, Deus, na tua graça e na tua misericórdia. Assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus nos abençoe, que Deus conceda a sua graça hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.